Vamos ver o que temos, né? Caiu no vestibular dessa instituição, que é federal, né, de Tocantins. Acho que é isso. Um polígono convexo, bom, convexo, quem está trabalhando com a parte interna, claro, do polígono, tá? Os ângulos internamente, de 6 lados. Então, o polígono tem 6 lados. Né? Um polígono de 6 lados tem as medidas dos seus ângulos internos, formando uma progressão aritmética de razão 6 graus. Logo, podemos afirmar que seu menor ângulo, opa, vamos ver o que a gente tem aqui, o que a gente vai descobrir, o que a gente pode fazer. Não vou desenhar a figura de 6 lados, mas seria uma coisa parecida, né? Que tenha 6 lados, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo assim. E nós queremos saber os ângulos internos. E não é um polígono regular. Por que ele não é polígono regular? Porque está dizendo aqui, ó, o menor ângulo. Então, não são em todos iguais. Perfeito? Bom, quantos lados tem esse polígono? 6. Vamos chamar lado de N. Então, N, 6 lados. O que nós sabemos como está em PA, aí por isso que fala de uma coisa chamada razão. A razão aqui é 6 graus. E quando a gente fala em PA, a gente está pensando o quê? Numa sequência chamada PA, opa, não é PG, é PA, ok? E esta sequência chamada PA, a gente nomeia da seguinte forma. Como fala em ângulo, e lá num tratamento dado para PA, chama A1, A2, A3, tem outras nomenclaturas, mas é o mais comum. Então vamos chamar os ângulos, que são 6 ângulos, não é isso? Vai ser o A1, que é o primeiro ângulo, o A2, o A3, não precisava eu fazer tudo isso. O A4, A5 e A6, que são 6 ângulos, ok? Certo? São 6 lados, 6 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente, então, quer determinar aqui quem é o menor. O menor é A1. O menor é A1. Por que o menor é A1 era? Olha só, galera. É A1 pelo seguinte, isso é uma sequência crescente, que é uma PA crescente, ó, já que a razão é 6 graus. Então, vai somando, né, essa razão ao próximo. Então, eu vou somar a razão A1, ó, vou até mudar de cor aqui. Então, eu estou retomando o conteúdo. Eu vou pegar esse A1 e somar a razão, vai dar o A2. O A2 eu somo a razão, A3. A3 somo a razão, vai dar o A4. Deu para entender? E assim até o A6, somando razão, somando razão. Só que a gente não fica fazendo isso o tempo todo. Já imaginou se fosse 30 termos para ser determinado? Então, para lembrar disso. Então, lembrando disso, o que a gente tem é o seguinte, olha só, vamos, né? Deixa eu voltar para o meu amarelo aqui. A gente trabalha, sabe aqui que tem uma razão, a gente quer determinar o primeiro termo, que é o menor, tá? E a gente precisa determinar, né, que as medidas dos ângulos internos formam uma, né, uma progressão aritmética, e se eu quero determinar o primeiro termo, né, eu não tenho o sexto termo, vai ficar em função, né, de alguém, tá? Da razão e de A1, por exemplo, tá certo? E aí eu preciso determinar, já que eu falo aqui eu tenho uma sequência de 6 ângulos, eu quero saber a soma desses 6 ângulos.
Mas, como é que eu vou fazer a soma desses 6 ângulos? É assim? Não, a gente tem a soma dos ângulos internos de um polígono. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono? Como é que se determina? Você pega o número de lados menos 2 e multiplica por 180. E aí a gente vai usar isso para determinar, para trabalhar com a soma do termo de uma PA. São termos finitos. Então, quanto vai dar a soma dos ângulos internos do polígono? São 6 lados, menos 2, isso multiplicado por 180, ok? Então, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? Aqui, 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180. E aí, portanto, a soma dos ângulos internos de um polígono, esta é a formulazinha, aqui nesse caso, 720, não é isso? Porque 2 vezes 180 é 360, então 4 vezes vai dar 720 graus. Perfeito? Então, está aqui o resultado da soma dos ângulos internos de um polígono, que depende de quem? Do número de lados. A formulazinha é a mesma. Lembra disso? Agora, com a soma, eu vou então aplicar, vou até mudar de cor, eu vou aplicar, deixa eu separar aqui, deixar legal, eu vou aplicar a soma dos termos de uma PA. E aí como é que determina a soma dos termos de uma PA? S de quem? De N, que é a quantidade, vai ser o primeiro termo somado com o último termo, que é o A6, multiplicado por N dividido por 2. Esta é a fórmula para se calcular a soma de N termos de uma PA. Mas eu tenho N, tenho N. O A1 é o que eu quero, ok, eu quero A1. O A6 eu não tenho, O A6 eu não tenho. Mas a gente tem uma coisa chamada o quê? Razão. Então, olha o que a gente vai fazer. Vocês lembram, Você lembra aqui que eu falei, olha, vai somando. Então, o nosso A6, o nosso elemento A6, vai ser igual o A1 mais 5 vezes a razão. Por quê? Porque eu já tenho o A1 está fora. Então, eu vou somar quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar 5 R's para chegar no 6. Vou pegar o A1, vou somar 5 R's. 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse 10, você ia somar 9. Se fosse 20, ia somar 19. Se fosse 11, ia somar 10. Sempre um a menos. Então, aquele termo geral vai ser o primeiro somado uma quantidade de razão, 10, 20, 5 neste caso. Mas para que serve isso? Serve agora. Por quê? Eu quero A1. E aqui tudo vai ficar em A1 para determinar, certo? Vou fazer aqui na frente, Vou fazer aqui na frente. Então, eu tenho assim, olha, a soma dos 6, que aqui é 6. Quem é? 720. A soma dos 6 dá 720. Igual, aí eu tenho o A1, que está ali, que eu quero, mais A6. Quem é o A6? É isso aqui. Vai ser o A1 mais 5 vezes a razão. Mas quem é a razão? A razão é 6. Vou colocar só o 6. Certo? Tudo isso multiplicado por quem? Por 6, que é a quantidade N, que é 6, São 6. Tudo isso dividido por 2. Ok?
Aí eu tenho 720. Não vou colocar mais grau, tá? Vou deixar 100. Depois, só no final. Aqui eu vou ter o quê? Ó? Se eu for somar aqui, eu vou ter A1 mais A1, A2. Aqui é o seguinte, ó, eu vou ter 2A1 aqui em cima, mais 30, que é o produto de 5 vezes 6, certo? Isto aqui eu simplifico por 2. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, tudo isso multiplicado por 3. Perfeito? Aí eu aplico o distributivo, eu passo esse 3 dividindo, porque dá para passar. Então, se eu passar esse 3 aqui dividindo, porque eu posso, né? Ó, posso, ele está multiplicando aqui o parênteses, eu posso. Aí você vai fazer uma conta assim, ó, 720 dividido por 3, o que dá exatamente 240. Mas era, eu poderia aplicar distributiva, depois fazer isso? Pode, mas aí fica menos valores, ó. Então eu tenho 2A1 mais 30, que é o que ficou ali, não é isso? Vou passar esse 30 para cá. Quando eu passar esse 30 para juntar aqui, ele vai passar com sinal trocado. Então, 240 menos 30 dá o quê? 210. Que é igual a quem? A 2A1. Perfeito? E aí esse 2 passa dividindo, né? Portanto, o nosso A1, que é o primeiro termo e é o menor ângulo, esse 2 passa dividindo, ó. Concorda? Passa dividindo esse 210, que vai dar então quanto? Dos 105 graus. Eu não sei quanto vale os outros, daria até para determinar, mas eu sei que o menor é o A1, porque o próximo vai ser o quê? A1, que é 105, somado 6 graus. Lembra? Somar razão? Vai dar quanto? 111. E aí, 111 mais 6, 117, e assim por diante. O menor é o A1 pela sequência de PA, não é isso? E aí, a letra B. Fala sério, é um bom exercício ou não é? É um bom exercício. Só que tinha que lembrar aí de soma dos ângulos internos de um polígono, PA como funciona, mas eu expliquei aí para você lembrar. Este é o meu papel e o meu dever. Então aí, um abraço.